Se liga nessa heresia que aconteceu em uma igreja pentecostal clássica. Minha pergunta para o senhor é: o senhor crê no batismo com o Espírito Santo, com evidência em falar em línguas? Sim. O senhor é batizado? Sim, senhor. Fala em línguas? Sim. A última vez? Quantos anos? Não, faz anos não, pastor. É incrível o grau de ignorância teológica por parte de alguns pentecostais clássicos, inclusive, quando tange a questão de dons espirituais. Veja outro pentecostal falando algo a respeito de dons espirituais, principalmente o dom de línguas, e eu volto para comentar um pouquinho e ensinar um pouquinho da Bíblia para vocês. Quanto mais eu e você oramos em línguas, mais nós exercitamos o nosso espírito. Não, o que edifica o cristão é as Escrituras, é a palavra de Deus, e não supostos dons chamados de línguas estranhas que não existem mais. Que desenvolvemos uma sensibilidade para perceber o que Deus está falando. O dom de línguas falado pelas igrejas pentecostais são falsos dons, e isso é facilmente provado pelas Escrituras. Comecemos, portanto, com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e do Ponto e da província da Ásia. E o texto vai seguir no capítulo 2, mostrando que todos os discípulos que ali estavam receberam o poder do Espírito Santo e falavam as grandezas e as maravilhas de Deus em uma língua que eles não haviam estudado, que no caso era a língua das nações, de todas essas nações citadas no versículo 9. Por exemplo, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e da província da Ásia. Todos eles, os discípulos, foram cheios do Espírito Santo e falavam idiomas dessas nações. Por que não acontece isso nos dias de hoje? Até o dia de hoje eu não encontrei ninguém falando idiomas como inglês, francês, japonês, sem ter estudado. Portanto, quero salientar com vocês que o dom de línguas, ele não existe mais, porque eram idiomas humanos falados de forma sobrenatural. Aqueles discípulos, eles falavam as grandezas de Deus ali no cenáculo, e as outras pessoas que vieram de outras nações conseguiram ouvir no seu próprio idioma essas grandezas de Deus pelas quais eles falavam. Então o milagre não foi apenas no falar em línguas idiomáticas, mas também no ouvir as grandezas de Deus. Outra coisa, Paulo diz em 1 Coríntios, ainda no capítulo 14, versículo 20, que o dom de línguas é um sinal para o incrédulo. O que o incrédulo vai entender do evangelho ao ouvir isso aqui, ó? E você, o que acha sobre esse assunto polêmico? Escreva aqui nos comentários, eu terei o prazer de respondê-los. Que Deus abençoe. É de algo que faz pior.